Livro do profeta Ezequiel. Ezequiel era um sacerdote que estava morando em Jerusalém quando aconteceu o primeiro ataque babilônico na cidade. E eles pouparam a cidade, mas capturaram um grupo de prisioneiros israelitas e os levaram para o exílio. E Ezequiel estava entre eles. O livro começa 5 anos depois de tudo isso, e Ezequiel está sentado na margem de um canal de irrigação perto de seu campo de refugiados israelita. E é o seu aniversário de 30 anos, justamente o ano em que ele teria se tornado sacerdote em Jerusalém. E então, de repente, Ezequiel tem a visão de uma nuvem de tempestade se aproximando. E dentro da nuvem estão 4 criaturas estranhas que têm asas estendidas se tocando. E cada uma dessas criaturas tinha 4 faces e ele viu 4 rodas, uma perto de cada criatura. E então ele viu que as asas das criaturas estavam segurando essa plataforma deslumbrante e na plataforma existe um trono. E sentada naquele trono está uma criatura humana, brilhante, envolta em fogo. E então, de repente, Ezequiel percebe o que está vendo. Ele chama de a semelhança da glória do Senhor. É Deus na sua carruagem real. A palavra glória em hebraico é kavod e significa pesado ou significativo. Os autores bíblicos usam essa palavra para descrever a aparência física e a manifestação do significado de Deus quando ele aparece pessoalmente. Essas imagens na visão são muito semelhantes ao que aconteceu quando Deus apareceu no Monte Sinai no livro de Êxodo. E também é muito semelhante às representações da presença de Deus sobre a Arca da Aliança. E isso é a coisa que mais choca sobre a visão de Ezequiel. O que a glória de Deus está fazendo na Babilônia? Supostamente deveria estar acima da Arca da Aliança no Templo de Jerusalém. E assim, a primeira seção do livro começa explorando essa questão, quando Ezequiel começa a acusar Israel de rebelião. Então, primeiro Deus fala com Ezequiel dentro da carruagem, e ele o comissiona como profeta. Ezequiel deve acusar Israel por ter quebrado o acordo da aliança com Deus de 2 maneiras. Israel tornou-se fiel a outros deuses e tem adorado ídolos. E isso tudo levou a uma injustiça social e violência desenfreada. E como resultado, Deus nomeia Ezequiel para advertir o povo. O primeiro ataque babilônico que levou Ezequiel ao exílio será igualado por um outro. E Jerusalém, o seu templo e todos que moram ali enfrentam a destruição iminente. E assim, Ezequiel usa palavras e outras coisas mais para transmitir a sua mensagem. Ele também atua peças de simbolismos. Esses eram uma forma de teatro de rua. Ezequiel saía em público e começava a se comportar de uma forma extremamente bizarra, que se assemelhava a uma parábola da sua mensagem profética. Ele teria que construir um modelo minúsculo de Jerusalém e atuar o ataque que viria sobre ela. Ou deveria raspar todo o cabelo e depois cortá-lo com uma espada. Ou, o mais extremo, deveria desempenhar o papel de bode expiatório no dia da expiação. E teve que se deitar de lado por mais de 1 ano comendo comida cozida em cima de cocô, como um sinal da comida desagradável que as pessoas teriam que comer durante o cerco de Jerusalém. E talvez o mais desalentador de tudo seja a má notícia que Deus deu a Ezequiel, que ninguém iria ouvi-lo. Israel o rejeitaria por causa de seu coração rebelde e duro. E isso lembra a descrição que Moisés fez do povo após as rebeliões no deserto, quando ele previu que o exílio um dia aconteceria e Ezequiel teve o infeliz privilégio de ver tudo acontecer. E então Ezequiel, desanimado, começa a executar a sua tarefa. E depois de cerca de 1 ano, ele tem outra visão, e esta é sobre o templo. Ele faz uma turnê virtual pelo templo e vê o que está acontecendo lá na sua ausência, e isso não é bom. No pátio externo, em frente ao templo, ele vê uma estátua gigante e inativa, e ele vê os presbíteros de Israel adorando outros deuses, tanto fora como dentro do templo. E então ele vê as mulheres de Israel que estão adorando a um deus babilônico chamado Tamuz. E a visão termina com a gloriosa carruagem do trono de Deus se afastando para cima e para longe do templo. Está indo embora, indo para o leste, indo em direção à Babilônia. E assim, no capítulo 11, chegamos a ver por que e como a glória de Deus apareceu para Ezequiel na Babilônia. A idolatria de Israel e as suas violações da aliança se tornaram tão flagrantes e ofensivas que Deus abandonou seu templo. Eles o afastaram e ele os entregou à destruição. Mas Deus não abandonou seu povo. Ao contrário, ele vai para o exílio com eles. E assim, no final dessa visão do capítulo 11, Deus promete que ele enviará um remanescente de Israel de volta à terra. E ele vai transformá-los, removendo o coração de pedra e dando-lhes um novo coração de carne, para que eles possam amar e verdadeiramente seguir o seu Deus. Esse é um pequeno vislumbre de esperança e é submergido rapidamente sob a realidade da destruição iminente. Mas o capítulo
11 é uma transição fundamental e nos ajuda a entender como o restante do livro foi projetado. Assim, as próximas 3 sessões são cheias de anúncios do julgamento de Deus, primeiro sobre Israel, depois sobre as nações ao redor de Israel e depois sobre a própria Jerusalém. Mas depois disso, a esperançosa conclusão do capítulo 11 se desenvolve nas 3 últimas sessões do livro. Primeiro, a esperança para Israel, depois para as nações e depois para toda a criação. Os capítulos 12 a 24 focam no julgamento de Deus chegando a Israel, e essa é uma coleção de poemas e artigos. E aqui, Ezequiel mostra seu gosto por parábolas e alegorias. Ele descreve Israel como um bastão queimado, inútil, ou como uma esposa rebelde, ou como um perigoso leão furioso que é capturado, ou como 2 irmãs promíscuas. Estas são todas representações da rebelião sem sentido de Israel e da idolatria que resulta na sua ruína. Nessa sessão, Ezequiel também age como um advogado. Ele começa argumentando que, em primeiro lugar, a destruição de Jerusalém é merecida, resultando de séculos de violação da aliança. E mesmo que as pessoas mais justas do mundo, como Noé, Daniel ou Jó, estivessem vivas e orando para que Deus poupasse Israel, Deus não aceitaria suas orações. É tarde demais. E assim, a bondade de Deus, na verdade, exige que ele traga justiça a essa geração de Israel. O exílio se tornou inevitável. Eles chegam ao ponto sem retorno. Depois disso, Ezequiel concentra-se primeiro nas nações imediatamente ao redor de Israel e depois nos 2 estados mais poderosos da região, o Egito e Tiro. Israel aliou-se a essas nações e adotou seus deuses e ídolos. E assim, Deus acusa os reis de Tiro e do Egito de arrogantemente se verem como deuses, definindo o que é certo e o que é errado de acordo com seus próprios termos. E Deus considera esses reis responsáveis pelo seu orgulho e anuncia que usará a Babilônia para derrubá-los. Eles enfrentarão a justiça de Deus junto com todos os outros. Seguindo essas sessões realmente intensas, há uma pequena história no capítulo 33. Ezequiel é recebido por um refugiado recém-chegado de Jerusalém, e ele lhe dá o relato de que a Babilônia atacou a cidade, que a cidade caiu e o templo foi destruído. Os avisos sombrios de Ezequiel se tornaram uma realidade. Mas lembre-se do final do capítulo 11. Isso não é o fim da história. E assim, no próximo vídeo, vamos explorar a profunda visão de esperança de Ezequiel. Mas por enquanto, essa é a primeira metade do livro de Ezequiel. Ezequiel. No primeiro vídeo, conhecemos Ezequiel, o sacerdote, que está sentado entre os exilados na Babilônia. E é confrontado pela maravilhosa glória da presença do templo de Deus, mas está aparecendo para ele na Babilônia. E então Ezequiel descobre o porquê. É por causa da idolatria e injustiça de Israel que compeliu Deus a abandonar o seu próprio templo. E embora ainda haja esperança para o futuro, o livro passou a desenvolver a mensagem de julgamento divino de Ezequiel. Primeiro através de Israel e depois pelas nações ao redor de Israel. E há um momento chave no capítulo 33. Ezequiel recebe um relato de que o cerco babilônico a Jerusalém terminou, porque a cidade caiu. O templo foi destruído. As palavras sombrias de aviso de Ezequiel se tornaram realidade. O exílio foi a catástrofe mais horrenda que já aconteceu a Israel e levantou grandes questões sobre se Deus estava realmente cansado de Israel. Mas lembre-se, no final do capítulo 11, Deus prometeu que ainda haveria um futuro além do exílio para Israel. E assim, o resto do livro explora a visão de esperança de Ezequiel. Primeiro para Israel, depois para as nações e depois para toda a criação. A esperança para Israel começa com Deus prometendo levantar um novo Davi, um futuro rei messiânico que seria o tipo de líder que Israel precisava, mas que nunca teve. E esse novo Israel, que cairá sob o domínio do rei messiânico, será um povo transformado. Deus lidará com o âmago do problema da rebelião, dando-lhes novos corações. É exatamente como Moisés prometeu no final do livro de Deuteronômio. Deus diz, ele removerá o seu coração duro e irá enviar o seu espírito ao seu povo para lhes dar novos corações de carne que possam amar e obedecer ao seu Deus. E essa ideia se desenvolve na próxima visão estranha. Ezequiel vê um enorme vale cheio de ossos e esqueletos humanos e secos. E Deus diz a ele que é uma imagem, uma metáfora do estado espiritual de Israel. Assim, a sua rebelião contra Deus resultou no exílio e na morte literal de muitas pessoas. Mas também foi uma morte metafórica do seu relacionamento com a aliança. E Deus diz a Israel que o seu espírito está vindo para trazer o seu povo de volta à vida. E assim, esse vento vem e levanta todos os ossos e os enche de respiração e vida. E então a pele cresce sobre os ossos e de repente Ezequiel vê todos esses novos humanos em pé na frente dele. Essa visão relembra a história da criação de seres humanos em Gênesis capítulo 2, onde Deus fez os seres humanos a partir do pó e fôlego de vida.
E assim, Israel e toda a humanidade se rebelaram, resultando em morte. A única esperança é que Deus realize um novo ato de criação e crie novamente os humanos de tal maneira que eles possam verdadeiramente viver em um relacionamento de amor com Deus e uns com os outros. E assim, depois que Deus lida com o mal que está nos corações do seu próprio povo, algumas questões ainda permanecem sem solução. O que fazer com o mal que ainda está desenfreado entre as nações? E o que fazer com o futuro da morada de Deus no templo? E isso é o que as duas sessões finais do livro esclarecem. Primeiro vem os capítulos 38 e 39, e eles prometem a derrota final do mal entre as nações, que é personificado por um governante chamado Gog, da terra de Magog. Esse nome é derivado de uma genealogia de antigos reinos e terras do capítulo 10 de Gênesis e se refere a nações poderosas do passado distante. E assim, Ezequiel pega esse antigo nome bíblico como uma imagem de todo e qualquer reino violento. E descobrimos que Deus se alia às 7 nações que vêm dos 4 cantos do mundo, o que claramente é uma imagem representando todas as nações. E isso também nos ajuda a entender por que Ezequiel descreve Gog com imagens que ele usou anteriormente no livro para descrever o rei de Tiro e o rei do Egito, o faraó. Para Ezequiel, Gog é uma amálgama das piores e mais violentas pessoas da Bíblia. Gog é o arquétipo da rebelião humana contra Deus. A história básica nesses capítulos é que Gog resiste ao plano de Deus para restaurar o seu povo. E assim como o faraó na história do Êxodo, Gog vem para destruir o povo. Mas Deus liberta a sua justiça em Gog e há uma enxurrada de cenas que não fazem muito sentido literário se você as ler em sequência. Porque primeiro, Gog e seus exércitos são consumidos por um tremor de terra, mas então eles são consumidos por fogo em 2 momentos diferentes. E depois disso, Deus vem e ataca Gog e o seu exército nos campos onde eles ficam por meses. É claro que essas cenas estão cheias de símbolos e imagens. Ezequiel retirou toda a sua ferramenta poética aqui para descrever como Deus está determinado a finalmente derrotar o mal humano que arruinou o seu mundo. E é para que ele possa preparar o caminho para uma nova criação. E assim, uma vez que o mal é finalmente resolvido entre as nações, a última seção do livro descreve como a presença de Deus um dia retornará ao seu povo e o seu templo para trazer a restauração cósmica. E então Ezequiel tem uma visão longa e elaborada de um novo templo e uma nova cidade. Ele recebeu esse guia turístico celestial que mostra a complexidade do novo templo e é muito maior e mais majestoso do que o templo de Salomão. Há um novo altar, novos sacerdotes, todo um novo sistema de adoração. E depois dessa tour elaborada, a carruagem gloriosa do trono de Deus que ele viu na sua primeira visão volta e entra no templo. O significado dessas visões do templo tem sido uma fonte de debates desde muito tempo. Alguns leitores cristãos e judeus acreditam que essa visão um dia será cumprida literalmente e que esses capítulos oferecem as plantas reais do novo templo que será construído quando o Messias retornar e trouxer o reino de Deus. Mas muitos outros leitores judeus e cristãos pensam que essa visão, como todas as outras visões de Ezequiel, é cheia de simbolismos e elas descrevem a realidade da presença de Deus retornando ao seu povo no reino messiânico, mas não necessariamente da forma de um edifício. Qualquer que seja o ponto de vista, o importante é o fato de que Ezequiel nunca chama a cidade de Jerusalém. E os capítulos 47 e 48 nos mostram por quê. Ezequiel vê esse pequeno riacho derramando do limiar dos degraus do templo e rapidamente se torna em um rio agitado e flui para fora do templo e da cidade, para o deserto, em um dos lugares mais desolados do mundo no planeta Terra, o Vale do Mar Morto. E então esse rio deixa para trás um rastro de árvores e de vida, e o Mar Morto se transforma em um mar vivo com plantas e animais. Todas essas imagens vêm do Jardim do Éden em Gênesis, capítulos 1 e 2. E vemos como a visão de Ezequiel é realmente cósmica. O plano de Deus sempre foi restaurar toda a humanidade e toda a criação de volta à sua presença, o que dá vida. E assim, o livro termina com o nome dessa cidade-jardim. O Senhor está ali. E assim as visões de Ezequiel chegam ao fim, cheias de esperança, por um futuro novo. Novos seres humanos vivendo em um mundo novo, animado pelo Espírito de Deus que dá vida. É um mundo permeado pelo amor e pela justiça de Deus. E é disso que se trata o livro de Ezequiel.